E no vídeo de hoje vamos entender por que o Luiz Barsi Filho, maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, detesta tanto assim o setor de varejo. De fato, em diversas entrevistas, podemos ver que o Barsi fala muito mal do setor de varejo, afirma que de forma alguma investe nesse tipo de setor, enfim. Será que esse setor é tão ruim assim mesmo? É isso que descobriremos no vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo Monteiro e você é muito bem-vindo no canal Monteiro Investing. E começando, já nos deparamos com essa notícia afirmando que o ano de 2023 foi horrível para o varejo, foi um ano para se esquecer. Teve o tenebroso caso das Americanas, que teve um rombo de 43 bilhões em suas contas. Vamos falar disso adiante no vídeo. No ano de 2023, a Bolsa de Valores subiu 14,58%, enquanto a CIA foi a única que teve retorno positivo no ano de 2022, subiu 231%. E aqui podemos ver várias empresas do setor de varejo que amargaram quedas. Foi o caso da Americanas, que caiu quase 90%. Outra empresa que caiu muito foi Lojas Marisa, e também as Casas Bahias, que vem respirando por aparelhos. Começaremos falando por Magazine Luiza, que em 30 de dezembro de 2020 estava batendo suas máximas históricas, sendo negociada a R$ 26, onde o mercado estava maluco, pagando na empresa valores fora da realidade. O investidor que entrou, fez uma sardinhagem na empresa sem analisar os fundamentos, teve uma queda já de quase 92%. Em outras palavras, se você tivesse investido R$ 100 na Magazine Luiza naquela época e segurado as ações até agora, você teria exatamente algo em torno de R$ 8 na sua conta. Você teria transformado todo o seu dinheiro em pó. Infelizmente, a Magalu amargou essa queda enorme desde 2021. Podemos ver que chama atenção a princípio esse PL negativo de Magazine Luiza, que significa que a empresa no momento está dando prejuízo, ela não tem lucros. O que chama atenção na Magalu é essa margem líquida negativa, a empresa está operando no vermelho. Para cada R$ 100 que a empresa investe, ela tem de retorno líquido menos 1,06%. Em outras palavras, para cada R$ 100 que ela investe, ela perde R$ 1,06. O ROI da empresa é negativo no momento, buscamos empresas com ROIs acima de 10%. Infelizmente, a Magalu, como é uma empresa que está num setor difícil, não consegue ter boas margens, tem uma dívida líquida sobre o EBITDA de 1,88 vezes, a empresa não está tão endividada assim para os parâmetros que consideramos ser saudável, tem uma dívida tranquila no momento. A empresa, no ano de 2022, não pagou dividendos, nem em 2023 também não pagou dividendos, porque a empresa está dando prejuízo. Como ela conseguirá remunerar os acionistas? Isso não é possível. Se analisarmos esse gráfico de receitas e lucros, podemos perceber que a receita líquida da empresa continua subindo. Entretanto, ela não consegue transformar todo esse crescimento de receita em lucro, por estar num setor que as margens são extremamente apertadas, se torna uma operação insustentável no longo prazo. O lucro caiu, obviamente a cotação cai junto. A empresa nos últimos 12 meses deu um prejuízo de 397 milhões de reais. O investidor tem que ter muita cautela se caso for escolher essa empresa para sua carteira. A segunda empresa desse setor é as Casas Bahia, que também nos últimos 5 anos podemos ver que acumulou uma queda de 98%, transformou o dinheiro dos acionistas que entraram nesse topo em pó também, como foi o caso da Magazine Luiza. E se analisarmos os indicadores da empresa, ela negocia também com esse PL negativo, esse preço sobre o valor patrimonial de 0,19%. Você pode achar que a empresa está barata, mas não se engane, não tem nada de barato nessa empresa. Ela tem uma margem líquida negativa de menos 5,9%. Também o que chama atenção é esse ROI absurdo aqui de menos 40% negativo. Isso é uma coisa maluca. A dívida líquida sobre o EBITDA das Casas Bahia está altíssima, 7,3 vezes o EBITDA. Não acredito que a empresa conseguirá pagar essa dívida tão facilmente sem uma recuperação judicial. Também não possui liquidez corrente suficiente para honrar seus saldos com os seus credores, o que é preocupante para uma empresa, mostra que o endividamento dela não está legal. Se analisarmos as receitas e os lucros nos últimos 12 meses,
despencou o lucro líquido da empresa, as receitas até que estão legais, ficando aqui por volta dos 30 bilhões, mas infelizmente a empresa não consegue transformar toda essa receita em lucro líquido para os acionistas. Outra empresa que eu passo longe dela, Casas Bahia, nem pensar na minha carteira de longo prazo, não quero essa dor de cabeça para mim. Outro caso de empresa também que está passando por um momento difícil do varejo é as lojas Marisa, tem a margem líquida negativa de 26%, tem esse ROI negativo de 554%, todo distorcido. Não tem como investidor, ter uma empresa dessa e ficar entusiasmado, ficar satisfeito. Apesar da cotação estar baixa, não se engane. É uma empresa dificílima que está num setor difícil. Pode, de fato, acontecer com essa empresa. Ela vir, infelizmente, a fechar. Não sabemos se ela vai conseguir sair desse buraco. Outro caso polêmico é as lojas americanas, que em 2023 houve esse rombo aqui de 43 bilhões. Descobriram no balanço da Americana supostas inconsistências contábeis que eram de 20 bilhões de reais. Imagine só você, investidor da Americanas, acorda um certo dia de manhã, aquele balanço que era divulgado pela empresa. Havia neles fraude, contábeis, enfim, e tem na empresa um rombo enorme. Seria muito triste para o investidor. O valor de mercado hoje de Americanas chega perto dos 750 milhões e tem uma dívida líquida de 16 bilhões. Não sei como Americanas vai pagar seus credores, muito difícil. Está correndo um processo judicial, enfim. Alguns bancos, que é o caso do Santander, Bradesco e Banco ABC, eram credores da Americanas, estão correndo na justiça para receber seu pagamento. Aqui temos exemplos de empresas do mercado que quebraram nas suas crises anteriores. É o caso de Mesbla, Mapping, Ultralar, enfim. Outro caso também que eu posso lembrar que chama atenção foi da máquina de vendas da Ricardo Eletro. Em certo momento existia Ricardo Eletro em toda esquina, todo lugar. Eles abriram uma loja do Ricardo Eletro e a Ricardo Eletro acabou fechando, virou pó. Está em recuperação judicial hoje. Enfim, o histórico das empresas no varejo é péssimo. Muitas empresas quebrando, poucos lucros, margens apertadas, coisas que, na minha visão, o investidor deve evitar em uma empresa. Aqui podemos ver minha carteira do canal. De fato, não possuo empresas de varejo na minha carteira. Tenho Banco ABC, setor perene. Eu busco empresas com lucros consistentes, ROIs acima de 10%. Vale ressaltar também que, além desse tipo de empresa perene que o Barsi gosta, tem o Gerdau, que não é uma empresa do best, mas é uma ótima empresa, está no setor cíclico, mas é uma empresa bem gerida, possui uma exposição pequena na minha carteira a esse tipo de empresa, que é o caso de Vale, que é o caso de Gerdau, um pouco de Klabin, tem uma pequeníssima posição de Petrobras, mas não estou comprando no momento mais Petrobras, pelos preços que a empresa está no momento. Enfim, tudo dentro de uma gestão de risco. Entendo o cenário cíclico que essas empresas enfrentam, mas devemos ser justos. Há empresas nesses setores, sim, lucrativas. Posso pegar de exemplo aqui a Lojas Renner, que apresentam PL 16 vezes, um PVP de 1,56, pagou até um dividendo nos últimos 12 meses, quase 5%. A empresa tem uma margem líquida positiva, o que é bom no caso. Um ROI quase na casa dos 10%, um ROIC de 6%. A empresa não tem dívidas, pelo contrário, tem um caixa. Isso mostra que a empresa está sendo bem gerida. A empresa está sólida no momento. Em todos os anos, está pagando um dividend yield. Isso é muito bom. Se analisarmos seus lucros e receitas, podemos ver que a receita vem crescendo e ela mantém lucros constantes. É uma empresa que nunca deu prejuízo. Está de parabéns a Lojas Renner, que mostra uma empresa num setor extremamente difícil e competitivo, que é o varejo, resiliente. Temos que reconhecer a excelência da empresa. Está sim no péssimo setor, mas isso não tira o mérito da empresa, mostrando-se uma empresa segura e resiliente. Outro caso interessante no setor de varejo é a Vivara, que vende semijoias e joias. Esta empresa é voltada para um público mais premium, de classe média e classe média alta. Negocia com PL esticado de 21 vezes, um PVP de 4,40, pagou um pequeno yield de 1%.
ela possui uma margem líquida de 18%, um ROI excepcional de 20%. Temos que reconhecer que a empresa está sendo sim lucrativa. O ROIC dela está na casa dos 19%, uma dívida líquida sobre o EBITDA baixíssima, que não causa preocupação para o acionista dela. Podemos ver aqui um crescimento de receitas, pequeno crescimento dos lucros. É uma empresa que negocia a múltiplos mais altos, mas pelo seu ROI é justificável esses múltiplos esticados em Vivara. São empresas do setor de varejo que vale sim a pena serem estudadas para uma carteira. Não sei se seria o ideal para uma carteira de dividendos, mas enfim. Depois disso tudo, podemos concluir que sim, o setor de varejo é um setor muito difícil, mas não podemos julgar todas as empresas desse setor como empresas ruins. Temos aqui dois exemplos, que é o caso da Vivara e das lojas Renner, que são empresas lucrativas que estão em um setor difícil. Eu particularmente prefiro ficar de fora das empresas de varejo pelos argumentos aqui apresentados, pela questão da taxa de juros, variação do dólar, inflação que influencia muito na rentabilidade e nos lucros dessas empresas. Eu termino meu vídeo por aqui. Peço a todos que ajudem esse canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Eu continuarei empenhado em trazer conteúdo aos senhores. Eu sou Rodrigo Monteiro. Valeu! Até mais! Obrigado!